Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, juntamente com as minhas amigas Beatrizes e Rafaela, eu, João Paulo Bernardes, irei te ensinar algumas coisas sobre volumetria de complexação. Então, bora lá! Bom, vamos começar pelos fundamentos teóricos. A volumetria de complexação é baseada nas reações de complexos. E os complexos são compostos que normalmente formam soluções e precipitados bem coloridos. Eles são formados por um íon central de um metal de transição, que é um receptor de elétrons, portanto um ácido de Lewis, e um ligante, uma espécie que possui elétrons livres, portanto uma base de Lewis. A ligação de formação desses compostos é chamada de ligação coordenada. Outra característica da formação desses complexos é o aumento da solubilidade de alguns compostos. Quanto maior for a constante de formação do complexo, mais estável será esse complexo. Essa estabilidade é um fator essencial nesse tipo de análise. Bom, a técnica de volumetria de complexação se baseia na formação destes complexos solúveis e a sua principal aplicação é na obtenção e identificação de cátions metálicos. As principais titulações de complexação têm o EDTA como agente complexante e titulante. Bom, existem algumas características importantes ou pré-requisitos para que uma análise química possa ser usada para fins dessa análise qualitativa. Na volumetria de complexação, é preciso que a reação seja rápida, ela tem que ocorrer quase instantaneamente ou num tempo bem curto. É necessário que o complexo seja suficientemente estável no meio reacional, é preciso que ela seja quantitativa no ponto de equivalência e que ofereça condições para uma conveniente sinalização do ponto final. Então, o ponto final dessa titulação deve ser fácil de ser observado. Bom, agora vamos falar um pouquinho das vantagens e das limitações deste método volumétrico de complexação. Falando primeiramente das vantagens, as análises volumétricas elas são rápidas e também práticas, ou seja, elas não são complexas. E também possuem um baixo custo, tanto de reagente quanto de instrumentos utilizados no processo. E também de mão de obra especializada, podendo ser aplicada tanto em substâncias orgânicas quanto em substâncias inorgânicas. E agora falando um pouquinho das limitações, as análises volumétricas possuem uma sensibilidade questionável, pois ela é dependente de vários fatores, como por exemplo, a concentração das soluções. E falando um pouquinho da sua precisão, as técnicas volumétricas deixam a desejar. Entretanto, é um método ainda muito preciso. Bom, falando um pouquinho sobre o EDTA, ele é o ácido etileno de amino tetracético e é utilizado como agente complexante. É o mais importante para as titulações complexométricas. A molécula é um ácido tetraprótico com 2 átomos básicos de nitrogênio. Apresenta 6 posições ligantes possíveis quando os prótons são removidos, ou seja, é um ligante hexadentado, ligando-se através de seus 4 grupos carboxílicos e dos 2 átomos de nitrogênio. O EDTA ele forma complexos estáveis de estequiometria 1 para 1, com íons metálicos em solução aquosa. Esse reagente ele pode ser obtido com alta pureza, na forma do ácido ou na forma do sal disódico hidratado. As duas formas possuem alta massa molar, mas o sal disódico tem a vantagem de ser mais facilmente solúvel em água. Vários métodos gravimétricos eles foram substituídos por titulações com EDTA, e algumas das principais aplicações desse método são as determinações de dureza da água, de cálcio em leite e de cálcio em calcário. O EDTA é um agente complexante muito pouco seletivo. Pensando em uma solução que contenha 2 cátions M e N complexáveis pelo EDTA, para que o cátion N não interfira na determinação do cátion M, é necessário que a razão Km sobre Kn seja maior que 106,
sem a utilização de um indicador formador de complexo, onde K é a constante de estabilidade aparente dos complexos. Já com o uso de um indicador formador de complexo, a razão Km sobre Kn deve ser maior que 108. Para melhorar a seletividade, então, do EDTA, pode-se e deve-se fazer uso de algumas técnicas. Primeiro, o controle preciso do pH. A segunda, uso de agentes mascaradores. Além do titulante EDTA, outras substâncias também podem formar complexos com os íons metálicos e, consequentemente, acabam competindo com a reação básica da titulação. Esses complexantes são, então, propositalmente adicionados para eliminar interferências, atuando assim como esses agentes mascaradores. Uma terceira, com o uso de indicador que forma complexo com o metal, rapidamente e irreversivelmente. E, por último, separações clássicas, como precipitação fracionada, extração por solvente, resinas trocadoras de íons, entre outras. Existem alguns tipos de titulação com EDTA. O primeiro tipo, a titulação direta. Nessa titulação, a solução analito é tamponada e titulada diretamente com a solução padrão de EDTA. Na titulação de retorno ou indireta, adiciona-se excesso de EDTA, tampona-se a solução e titula-se o excesso de EDTA com solução padrão de um íon metálico. Na titulação de substituição, adiciona-se excesso de EDTA complexado com magnésio. Titula-se o magnésio 2+, liberado com solução padrão de EDTA. Por último, a titulação alcalimétrica, onde titula-se o H+, liberado na reação entre o metal e o EDTA com solução padrão de hidróxido de sódio. Assim como falado anteriormente, as análises volumétricas usam indicadores, que são compostos orgânicos coloridos que formam quelatos com os íons metálicos. O quelato ele tem uma cor diferente daquela do indicador livre. O negro de iriocromo T e o calcom são alguns dos indicadores metalcrômios comuns em laboratórios. O éreo T forma com os íons metálicos complexos estáveis de estequiometria 1:1, de cor vermelho vinho. Geralmente, as titulações com EDTA, que usam éreo T como indicador, são feitas em um pH de 8 a 10, no qual predomina o azul do indicador. No processo, uma pequena quantidade do indicador é adicionada à solução do íon metálico, de modo que apenas uma pequena quantidade do metal se combine com o indicador, produzindo o complexo que dará a cor vermelho vinho à solução. À medida que a solução de EDTA é adicionada, este agente complexante se combina com os íons metálicos livres em solução. Quando todos os íons metálicos livres na solução estiverem complexados, uma gota a mais da solução de EDTA deslocará o metal que se encontra complexado com o indicador, provocando o aparecimento da coloração azul do indicador livre, que assinala o ponto final de titulação. Bom, de acordo com o método analítico descrito na literatura para a determinação do teor de cálcio em leite em pó, pesa-se 3 amostras de 2 gramas de leite em pó e transfere-se quantitativamente cada porção para um Erlenmeyer de 250 ml. Dissolve-se cada uma dessas amostras em aproximadamente 50 ml de água destilada, evitando deixar qualquer quantidade de leite em pó aderido nas paredes do frasco, sem se dissolver, pois isso levará a resultados mais baixos do teor de cálcio. Pode aquecer levemente, se for necessário, e resfriar antes de prosseguir a análise, para deixar tudo dissolvido. Adiciona-se 15 ml de tampão de pH 10. No caso, vai ser utilizado de hidróxido de amônio e cloreto de amônio. E alguns cristais de cianeto de potássio, tomando muito cuidado, é claro.
Esse cianeto de potássio, ele vai mascarar os íons como o zinco, o cobre e o ferro, que poderiam interferir bloqueando o indicador. Introduz, então, 20 gotas de solução de magnésio EDTA e titula-se com um EDTA a 0,02 molar, usando o ROT como indicador até o aparecimento da cor azul. Vamos então calcular o teor de cálcio na amostra de leite em pó e expressando os resultados em porcentagens de massa por massa de cálcio. Aplicando esse método. O artigo que a gente estudou apresenta uma metodologia similar com a teórica, alterando apenas a proporção do nalito. No caso, foram utilizadas amostras de 0,5 gramas de leite em pó, realizando-se análise em 5 replicadas. Dado na tabela 1, que é o valor de coletados da massa da amostra de leite em pó e o volume de titulação utilizado, onde a média da massa foi de 0,0515 gramas de leite em pó, gastando uma média de 6,18 ml de solução de magnésio EDTA. Vamos expressar então agora os cálculos a partir do exemplo envolvendo os valores médios, né? Sabendo que o EDTA combina-se com íons metálicos na proporção de 1:1, não importando a carga do cátion, o cálculo para se obter a porcentagem de cálcio na amostra é realizado da seguinte forma. O número de mols de EDTA vai ser igual ao número de mols de cálcio, 2 mais. O número de mols de cálcio a gente vai calcular a partir do volume gasto do titulante em litros, que no nosso caso vai ser 6,18 vezes 10 a menos 3 litros, vezes a molaridade da solução, que vai ser 0,02 molar. Isso vai resultar em 1,236 vezes 10 a menos 4 mol de cálcio. A massa do cálcio vai ser calculada a partir da massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol, vezes o número de mol de cálcio encontrado na solução. Isso vai equivaler a 494 miligramas de cálcio presente em 0,5 gramas de leite em pó. Calculando a porcentagem, então, de massa por massa, a gente vai ter um valor aproximadamente 0,99%. de teor. Para fazer o tratamento estatístico, a gente vai levar em conta que, de acordo com o rótulo do produto analisado no artigo, o leite apresentaria 237 miligramas de cálcio por 26 gramas de leite, equivalendo a 1,18% em massa-massa. O cálculo da exatidão é realizado a partir da seguinte forma. A exatidão vai ser igual à concentração calculada dividido pela concentração teórica vezes 100. No nosso caso, a exatidão vai ser 0,99% dividido por 1,18 vezes 100, que vai dar 83,9%. De acordo com o tratamento estatístico ainda, a gente realizou um gráfico de dispersão considerando todas as replicatas, uma vez que a análise foi feita em 5 replicatas da amostra. E esse foi o gráfico que encontramos. Bom, essa foi a nossa apresentação de volumetria de complexação e muito obrigada.